I'm in a mothership that instead of slowing down and actually visiting planets or going near them, it actually releases probes. A Agência Espacial Europeia está em alerta máximo. O cometa 3I Atlas tem comportamentos que desafiam toda a física que conhecemos. Cientistas não conseguem explicar por quê. Agora mesmo, 488 imagens capturadas por sondas em Marte estão sob embargo. E não estamos falando de meses. 2 dessas imagens estão bloqueadas até 2099, 74 anos no futuro. A ESA detectou algo nas observações do 3I Atlas durante sua passagem por Marte, algo nunca documentado antes em qualquer objeto interestelar. O timing é perturbador. O desligamento da NASA coincidiu exatamente com o período crítico de monitoramento. China, Emirados Árabes Unidos, Japão. Todas as agências espaciais permaneceram em silêncio completo. Nenhuma imagem liberada. O professor Avi Loeb, da Universidade de Harvard, calculou a probabilidade de todas essas anomalias ocorrerem naturalmente em um único objeto. Os números não fazem sentido. A ESA atribuiu classificação de alto segredo a registros específicos, algo que nunca aconteceu antes na história dos cometas, nem mesmo com Halley em 1986. Ainda mais perturbador, o objeto alterna entre aceleração e pausas inexplicáveis, como se respondendo a comandos externos. O 3I Atlas quebrou todas as regras que governam objetos interestelares. Aqui está o que deveria te apavorar mais. Este é apenas o terceiro visitante interestelar detectado desde 2017, e o único que conseguimos estudar de perto. Pense nisso. Antes de mergulharmos mais fundo no que pode ser a descoberta mais importante na história da humanidade, não esqueça de clicar no botão de inscrever-se e ativar as notificações, porque o que estamos prestes a revelar vai mudar tudo o que você pensava saber sobre nosso lugar no universo. E deixe um comentário nos dizendo: você acha que estamos sendo observados agora mesmo? Vamos falar sobre os dados embargados. 488 imagens capturadas pela missão ExoMars. O acesso deveria ser público. Qualquer um pode entrar no banco de dados da ESA, selecionar uma missão e consultar arquivos. Mas quando você busca por 3I Atlas, os registros simplesmente não aparecem, a menos que você desmarque uma configuração específica de propriedade que intencionalmente os esconde. A própria existência dessa configuração levanta questões. Por que criar um sistema para esconder registros de um cometa? A ESA nunca usou esse nível de sigilo antes. Não para missões militares. Não para satélites de segurança nacional. Nunca. Aqui está o problema. Esses arquivos contêm detalhes cruciais obtidos durante a passagem a apenas 27 milhões de quilômetros de Marte. A distância pode parecer grande, mas por padrões astronômicos, é como ter o objeto praticamente na sua janela. Todas as sondas marcianas estavam perfeitamente posicionadas. O timing era ideal. As condições eram perfeitas. E então a ESA decide bloquear tudo por 74 anos. O Dr. Loeb, que liderou a investigação de Oumuamua em 2017, declarou publicamente que o padrão de embargo do 3I Atlas é inconsistente com protocolos científicos padrão. Quando dados contradizem modelos estabelecidos, a comunidade científica geralmente acelera a divulgação, não a atrasa por gerações. Mas os mistérios não param aí. A composição detectada do cometa inclui água, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Nada excepcional até aqui, exceto que as proporções estão completamente erradas. Não correspondem a nenhum cometa conhecido em nosso sistema solar. Não correspondem a modelos de formação de cometas. Não correspondem a nada que já documentamos. Análises espectroscópicas do telescópio James Webb revelaram elementos metálicos e silicatos em configurações que não deveriam existir naturalmente. Ligas metálicas formadas sob pressões extremas. Minerais que requerem condições específicas encontradas apenas em núcleos estelares ou processos de manufatura artificial. A equipe de Loeb em Harvard rodou os números.
A probabilidade dessas configurações metálicas específicas se formarem naturalmente em um núcleo cometário é aproximadamente 1 em 47 milhões. Essas são chances de loteria. Mas não estamos jogando loteria aqui. Estamos observando algo real, algo físico, algo que viajou bilhões de anos para nos alcançar. Aqui está onde fica estranho. O objeto mostra aceleração não gravitacional. Pequenas oscilações em sua trajetória indicam a presença de forças que não podem ser explicadas apenas por ejeção de gás. Todo cometa ejeta gases quando aquecido por radiação solar. Isso é normal. O que não é normal é o padrão. O 3I, Atlas acelera e para. Acelera e para. Com timing de precisão que sugere explosões controladas em vez de desgaseificação natural. A aceleração ocorre em intervalos específicos, não continuamente. O Dr. Loeb comparou isso a um motor disparando impulsos em vez de um vazamento pulverizando continuamente. A NASA teve que negar publicamente a teoria de origem artificial. Deixe isso afundar. A principal agência espacial do mundo sentiu-se compelida a emitir uma declaração oficial, descartando a possibilidade de tecnologia alienígena. Eles chamaram de estranho, mas um cometa. Essa frase sozinha deveria levantar sobrancelhas. Quando a NASA já descreveu um fenômeno natural como estranho, enquanto simultaneamente insistia que é natural? E então, algo impossível aconteceu. Durante o sobrevoo de Marte, múltiplos sensores detectaram anomalias no campo magnético local. Variações que coincidiram exatamente com a aproximação mais próxima do 3I Atlas. Marte não tem um campo magnético forte. Qualquer distorção mensurável requer massa significativa ou propriedades eletromagnéticas incomuns. Os dados revelaram assinaturas magnéticas inconsistentes com composição de gelo e rocha. Materiais ferromagnéticos em concentrações nunca observadas em núcleos cometários naturais. Materiais que, de acordo com a teoria de formação planetária, não deveriam se agrupar em cometas. Mas fica pior. Imageamento térmico mostrou variações de temperatura através da superfície do núcleo que desafiam modelos termodinâmicos. Algumas áreas permaneceram anomalamente frias, enquanto regiões adjacentes mostraram picos de calor, como se cavidades internas estivessem isolando certas seções enquanto outras conduziam calor eficientemente. O Dr. Loeb notou que isso se assemelha a sistemas de gerenciamento térmico em vez de rocha passiva. O rover Perseverance capturou um rastro luminoso através do céu marciano durante a janela de trânsito esperada. A NASA não confirmou oficialmente isso como 3I Atlas. As imagens permanecem sob análise, sem data estimada de liberação, mas a coincidência de timing é matematicamente significativa. A probabilidade de um objeto não relacionado criar aquele rastro exato naquele momento exato é menor que 0,03%. Agora vamos discutir a idade do objeto. Estimativas de datação espectroscópica sugerem que o 3I Atlas se formou aproximadamente 10 bilhões de anos atrás. Isso é o dobro da idade do nosso sistema solar, o dobro da idade da Terra, o dobro da idade do Sol. Este objeto tem viajado pela galáxia desde antes do nosso planeta existir. Pense sobre essa linha do tempo. 10 bilhões de anos de exposição à radiação cósmica, impactos de micrometeoritos, perturbações gravitacionais. No entanto, o núcleo aparece estruturalmente intacto, incomumente intacto. A maioria dos objetos antigos mostra fragmentação e erosão extensivas. O 3I Atlas mostra densidade e coesão, que sugerem ou sorte extraordinária ou engenharia estrutural excepcional. Medições gravitacionais revelaram outra anomalia. A distribuição de massa está errada. Cometas tipicamente têm perfis de massa irregulares e assimétricos, porque se formam de gelo e poeira frouxamente empacotados. O 3I Atlas mostra distribuição de densidade quase uniforme. Seu centro de massa se alinha quase perfeitamente com seu centro geométrico. A probabilidade disso ocorrer naturalmente em um objeto de 10 bilhões de anos é incrivelmente pequena.
O Dr. Loeb propôs o termo supercometas para o 3I Atlas e os dois visitantes interestelares anteriores, Oumuamua e Borisov. Mas mesmo entre esta categoria exclusiva, o 3I Atlas se destaca. Oumuamua mostrou aceleração anômala, mas nenhuma coma visível. Borisov apareceu convencionalmente como cometa. O 3I Atlas combina características de ambos, enquanto adiciona novas anomalias que nenhum exibiu. Aqui está outro problema. A trajetória não faz sentido. Objetos interestelares seguem caminhos hiperbólicos determinados por sua velocidade de entrada e a gravidade do Sol. Você pode calcular essas órbitas com extrema precisão. O 3I Atlas entrou em nosso sistema solar em uma trajetória que, quando extrapolada para trás, aponta para uma região do espaço sem sistemas estelares conhecidos dentro de distância razoável. De onde veio? Rastrear seu caminho por 10 bilhões de anos se torna sem sentido, porque rotação galáctica e interações gravitacionais tornam reconstrução precisa impossível, além de alguns milhões de anos. Mas mesmo análise de trajetória de curto prazo revela estranhezas. O ângulo de entrada e velocidade sugerem que não simplesmente vagou em nosso sistema solar aleatoriamente. O vetor de aproximação implica movimento direcionado em direção ao nosso Sol. O Dr. Loeb calculou o que chama de fator de coincidência, levando em conta a idade do objeto, trajetória, anomalias de composição, propriedades magnéticas, comportamento térmico, integridade estrutural e aceleração não gravitacional. Ele chegou a uma probabilidade combinada. As chances de todos esses fatores ocorrerem juntos, naturalmente em um objeto, aproximadamente uma em 840 milhões. Essas não são boas chances para ocorrência natural. Cientistas no Centro Harvard-Smithsonian de Astrofísica rodaram simulações. Modelaram formação de cometas sob todas as condições astrofísicas conhecidas. Remanescentes de supernovas, ejeções de disco protoplanetário, colisões estelares, até cenários exóticos envolvendo interações de estrelas de nêutrons. Nenhum produziu um objeto correspondendo ao perfil completo do 3I Atlas. A equipe, então, tentou engenharia reversa. Se você quisesse projetar uma sonda interestelar capaz de sobreviver bilhões de anos no espaço, como seria? Que materiais usaria? Como a protegeria da radiação? Como controlaria sua trajetória com gasto mínimo de energia? As respostas corresponderam às propriedades observadas do 3I Atlas com precisão perturbadora. Ainda mais perturbador, as variações de brilho do objeto não seguem padrões esperados. Cometas brilham conforme se aproximam do Sol devido ao aumento da sublimação. O 3I Atlas mostrou picos abruptos de brilho não relacionados à distância solar, clarões súbitos, depois retornos à linha de base, como se algo dentro estivesse ativando e desativando. Observatórios no mundo inteiro documentaram esses clarões. Não são artefatos de instrumento, são eventos físicos reais. Espectroscopia de emissão durante períodos de clarão mostrou linhas espectrais incomuns que não correspondem a emissões moleculares conhecidas de gelo de água, dióxido de carbono ou qualquer composto volátil comum. O Dr. Loeb sugeriu que estes poderiam ser sinais de diagnóstico ou subprodutos operacionais se o objeto contém sistemas ativos. Ele parou antes de alegar tecnologia alienígena, mas reconheceu: devemos considerar todas as possibilidades, incluindo origem artificial, sempre que encontramos objetos cujas propriedades desafiam explicações convencionais. A comunidade científica permanece dividida. Astrônomos conservadores argumentam que a ausência de prova para a formação natural não constitui prova de origem artificial. Apontam que nosso entendimento de química interestelar e formação de cometas permanece incompleto. Talvez o 3I Atlas represente uma classe de objetos que simplesmente não teorizamos ainda. Mas aqui está o contra-argumento. Observamos milhares de cometas. Estudamos dezenas de perto com naves espaciais. Analisamos meteoritos e coletamos amostras de poeira de cometas. Temos dados extensivos sobre o que cometas podem e não podem ser.
O 3I Atlas viola múltiplas fronteiras simultaneamente. Uma ou duas anomalias poderiam ser explicadas como variações naturais, mas 7 anomalias principais? 10, 15. Em que ponto incomum, mas natural, se torna potencialmente artificial? E ainda nem discutimos a descoberta mais inquietante. Imagens de alta resolução da órbita de Marte revelaram características de superfície que não deveriam existir em um núcleo cometário. Formações lineares, padrões geométricos, estruturas mostrando ângulos retos e linhas paralelas. Essas imagens estão entre aquelas embargadas até 2099. Sabemos que existem porque metadados do banco de dados da ESA vazaram através de canais acadêmicos. Pesquisadores, acessando as especificações técnicas, viram tamanhos de arquivo e dados de resolução, que confirmam imagiamento de detalhes de superfície em escalas capazes de resolver características do tamanho de metros. Mas as imagens reais permanecem classificadas, porque formações geológicas naturais em um núcleo cometário exigiriam 74 anos de sigilo. Características geológicas não têm implicações de segurança, nenhuma sensibilidade política, nenhum valor comercial, a menos que essas características não sejam geológicas. O artigo mais recente do Dr. Loeb, publicado apenas semanas antes da notícia do embargo quebrar, colocou uma pergunta direta: se uma civilização avançada quisesse estudar nosso sistema solar, como fariam? Sua conclusão: enviar uma sonda durável e autoguiada, disfarçada como objeto natural, fazê-la parecer um cometa, programá-la para usar sublimação para correções de trajetória, imitando desgaseificação natural, projetá-la para sobreviver bilhões de anos, enviá-la em uma jornada longa e paciente. O artigo causou controvérsia em círculos astronômicos. Alguns o chamaram de especulativo, outros o chamaram de irresponsável, mas ninguém o chamou de impossível. E então, 2 semanas após a publicação, a ESA implementou o embargo. Correlação não prova causalidade. O timing do embargo pode ser coincidência, mas a coincidência é marcante. Loeb faz perguntas desconfortáveis. A ESA tranca respostas por 3 gerações. A mais. A Administração Espacial Nacional Chinesa postou brevemente dados técnicos de seu orbitador marciano, mostrando leituras eletromagnéticas durante a aproximação mais próxima do 3I ATLAS. A postagem foi removida em horas. Arquivos da internet capturaram fragmentos. Os dados mostraram emissões eletromagnéticas pulsadas em frequências não tipicamente associadas com interações de plasma natural. Pulsadas, não aleatórias, não contínuas, pulsadas com intervalos regulares. O orbitador Hope, da Agência Espacial dos EAU, detectou anomalias similares, mas não liberou achados detalhados. A Agência Espacial do Japão reconheceu que seu equipamento registrou leituras incomuns, mas declinou elaborar pendente análise adicional. Toda grande agência espacial detectou algo. Toda grande agência espacial ficou em silêncio simultaneamente. Cooperação internacional em ciência espacial nunca foi mais forte. Acordos de compartilhamento de dados garantem que achados alcancem a comunidade global rapidamente. No entanto, para o 3I Atlas, os canais normais se fecharam. Declarações oficiais se tornaram vagas. Comunicados à imprensa pararam. Os artigos científicos esperados de uma observação tão histórica nunca apareceram. O Dr. Loeb tentou acessar dados brutos através de canais acadêmicos formais. Seus pedidos foram negados com base em processos contínuos de calibração e validação. Procedimento padrão permite acesso a dados preliminares em semanas. Dados do 3I Atlas permanecem trancados após meses. Ele apresentou pedidos de liberdade de informação nos Estados Unidos. A resposta declarou que, embora a NASA tenha coletado dados observacionais, o conjunto de dados primário pertence à ESA e a lei americana não pode compelir agências europeias a liberar informações. Ele entrou em contato com colegas na Europa,
Confirmaram o embargo, mas não puderam ou não quiseram explicá-lo. Alguns expressaram frustração privadamente. Um pesquisador sênior, falando anonimamente, disse: há conversas acontecendo em níveis acima de nós sobre o que pode e não pode ser compartilhado. Que conversas? Que níveis? Que possível justificativa existe para tratar uma observação de cometa como informação classificada? Agora vamos examinar o que sabemos dos dados limitados liberados. Os jatos intensos de gás observados durante o sobrevoo de Marte mostraram distribuição assimétrica. Em vez de desgaseificação uniforme de um núcleo rotativo, os jatos ativaram de localizações específicas na superfície. Essas localizações permaneceram ativas mesmo quando o núcleo rotacionou, sugerindo posições fixas em vez de características de superfície expostas à luz solar. Pontos de emissão fixos implicam estruturas internas direcionando o fluxo de gás. Cometas naturais podem ter respiradouros, mas tipicamente selam e desselam aleatoriamente conforme gelo sublima desigualmente. Os respiradouros do 3I Atlas mostraram comportamento coordenado. Múltiplos respiradouros ativando em sequência, depois fechando em sequência. Comportamento coordenado implica mecanismos de controle. A coma cercando o 3I Atlas também se comportou estranhamente. Comas de cometas geralmente se expandem uniformemente conforme gás e poeira se dispersam no espaço. A coma do 3I Atlas mostrou variações de densidade e padrões de fluxo direcional, como se o material escapando estivesse sendo canalizado ou direcionado em vez de se dispersar livremente. Análise de material da espectroscopia revelou outra surpresa. As partículas de poeira ejetadas do núcleo mostraram distribuição de tamanho inconsistente com fragmentação natural. A maioria das partículas caiu em faixas estreitas de tamanho, sugerindo processos de geração uniformes. Erosão natural produz distribuições amplas de tamanho, desde grãos microscópicos até pedaços do tamanho de pedregulhos. O 3I Atlas produziu partículas em categorias específicas de tamanho, como se filtradas ou manufaturadas. O Dr. Loeb e sua equipe publicaram essas descobertas no The Astrophysical Journal. O artigo passou por revisão por pares. Os dados são sólidos. As conclusões são cuidadosamente formuladas. Estas observações sugerem mecanismos não explicados atualmente pela ciência cometária convencional. Isso é linguagem de cientista para "não sabemos que diabos é isso". O objeto está atualmente em trajetória hiperbólica e alcançará o periélio, seu ponto mais próximo ao Sol, em 29 de outubro. Passará perto de Vênus e Júpiter, antes de sair do nosso sistema solar no início de 2026. Temos uma janela limitada para coletar dados adicionais antes que desapareça no espaço interestelar para sempre. Múltiplas equipes propuseram conceitos urgentes de missão. Naves espaciais de resposta rápida que poderiam se encontrar com o 3I Atlas antes que saia. Sondas de sobrevoo que poderiam capturar imagens de curto alcance e medições diretas. Até missões de retorno de amostra que poderiam trazer de volta material físico para análise laboratorial. Toda a proposta foi rejeitada devido a tempo de preparação insuficiente e restrições orçamentárias. O próximo visitante interestelar pode não chegar por décadas. Temos uma chance de estudar este objeto de perto e estamos deixando escapar. A menos que, claro, alguém não queira que estudemos. A menos que alguém já saiba o que é e prefira manter essa informação restrita por 74 anos. Em 2099, todos atualmente envolvidos nessas observações estarão mortos. A memória institucional se desvanecerá. As perguntas serão esquecidas. Ou talvez esse seja exatamente o ponto. O Dr. Loeb não está dizendo que o 3I Atlas é definitivamente artificial. O consenso científico ainda pende para origens naturais. Mas chegamos a um ponto onde até cientistas conservadores estão fazendo perguntas desconfortáveis. Quando reconhecemos que as propriedades de um objeto podem indicar inteligência em vez de natureza. A equação de Drake estima o número de civilizações comunicativas em nossa galáxia. Várias entradas produzem resultados variando de 0 a milhões.
mas a equação assume que civilizações se comunicariam deliberadamente, enviando sinais de rádio ou faróis visíveis. E se eles se comunicarem diferentemente? E se enviarem mensagens físicas? Sondas projetadas para parecer objetos naturais, viajando por bilhões de anos, visitando sistemas estelares para coletar dados? Se você quisesse estudar sistemas solares alienígenas sem alarmar os habitantes, não disfarçaria suas sondas como cometas ou asteroides? Objetos naturais não levantam alarmes. São catalogados, observados e então esquecidos conforme passam. Exceto quando não se comportam naturalmente, quando mostram anomalias demais, quando deixam cientistas nervosos o suficiente para embargar dados por 74 anos. O 3I Atlas está agora além de Marte, indo em direção ao sistema solar interno. Astrônomos amadores com equipamento moderado podem observá-lo, mas não podem resolver detalhes de superfície, não podem realizar análise espectroscópica, não podem medir campos magnéticos ou gradientes térmicos. Veem uma mancha difusa movendo-se contra estrelas de fundo. Os dados reais, as observações detalhadas, permanecem trancados em bancos de dados classificados, disponíveis em 2099, disponíveis quando todos que testemunharam este momento em primeira mão se foram. Não estamos dizendo que o 3I Atlas é definitivamente uma sonda alienígena. Estamos dizendo que a evidência merece exame honesto, sem estigma de fim de carreira. Estamos dizendo que quando um objeto exibe 15 anomalias distintas, descartar origem artificial como impossível é não científico. Estamos dizendo que embargos de 74 anos em dados científicos deveriam levantar bandeiras vermelhas para todos preocupados com transparência e verdade. O Dr. Loeb colocou simplesmente em uma entrevista recente: a ciência progride desafiando suposições e aceitando possibilidades desconfortáveis. Se descartamos origem artificial apenas porque parece improvável, estamos deixando ideologia sobrepor evidência. E isso é o oposto de ciência. O 3I Atlas alcançará o periélio em 29 de outubro, apenas dias a partir de agora. Estará em seu ponto mais brilhante e mais ativo. Observatórios no mundo inteiro estarão observando. Mais dados serão coletados. E então começará sua jornada para fora, passando Vênus, passando Júpiter e eventualmente além de Netuno na escuridão entre estrelas. Em meados de 2026, terá ido embora. Uma jornada de 10 bilhões de anos pela galáxia. Um encontro breve com nosso sistema solar. E então, de volta ao vazio, como se nunca tivéssemos existido em sua história. A menos que existíssemos precisamente por causa de sua história. A menos que sua jornada nos incluísse intencionalmente. A menos que alguém, em algum lugar, 10 bilhões de anos atrás, lançou sondas na galáxia, sabendo que, eventualmente, encontrariam mundos como o nosso. Mundos com vida. Mundos com espécies inteligentes. Mundos fazendo perguntas sobre seu lugar no universo. Talvez o 3I Atlas seja uma resposta. Talvez seja uma mensagem que não estamos prontos para ler. Talvez o embargo exista porque a mensagem é clara demais, inegável demais, mudando o mundo demais para liberar sem preparação cuidadosa. Ou talvez seja apenas um cometa, estranho, único, sem precedentes, mas em última análise natural. Talvez em 2099, quando o embargo for levantado, as imagens mostrarão nada mais que geologia incomum. Talvez os cientistas daquela era olharão para trás em nossas preocupações e sorrirão de nossa paranoia. Mas 74 anos é muito tempo para esperar por garantia. E o timing, as coincidências, o silêncio simultâneo de toda grande agência espacial sugere que algo mais está acontecendo a portas fechadas. O tempo dirá: o 3I Atlas alcançará o periélio em dias. Passará por Vênus, contornará Júpiter e então partirá, carregando seus segredos de volta ao espaço interestelar. Se esses segredos são naturais ou artificiais, podemos não aprender por outros 74 anos. Pense nisso. Se este vídeo te fez questionar tudo o que você pensava saber sobre cometas,
Não esqueça de clicar no botão de curtir e se inscrever neste canal. Estamos rastreando o 3i Atlas em tempo real. E você não vai querer perder o que acontece no periélio em 29 de outubro. Deixe um comentário com sua teoria. O 3i Atlas é um cometa natural ou poderia ser algo mais?